Sabes quando tu andas a dizer exatamente aquilo que tem que ser dito, ou aquilo que parece bonito dizer, quando tu tens uma falta de posicionamento, uma falta de opinião sobre o teu mercado, sobre o teu nicho, ou melhor, quando tu estás a começar, tu estás a querer iniciar o teu negócio e tu nem sabes bem o que é que tu há de dizer, porque já há outras pessoas a dizer aquilo tão bem dito. Tu queres que a tua voz saia para fora e ela nem sequer consegue sair exatamente porque tu parece que nunca tens a coisa certa para dizer ou não consegues ser específica o suficiente para sair para fora aquilo que tem que sair. Isto acontece quer quando tu estás a criar o teu negócio ou quando tu queres escalar o teu negócio. Tu não tens coragem de fazer mais, de fazer diferente, porque alguma coisa se passa. E é sobre essa coisa que vamos falar neste episódio de hoje. Anda daí. Olá, pessoa bonita, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui a mais um episódio e hoje quero então, já percebeste, falar sobre posicionamento e qual é que é o alinhamento que tem que haver entre o teu posicionamento interno e o teu posicionamento externo, quais é que são as características de cada um destes posicionamentos e de que forma é que elas conectadas podem então dar origem a todos os resultados que tu estás à espera de ver na tua vida e no teu negócio. E vamos aqui começar, já quero cada vez mais que o meu conteúdo, que este podcast, quer tu me estejas a ouvir no Spotify, no Apple Podcast, ou quer tu estejas neste momento a assistir no canal do YouTube, eu quero cada vez mais ser canal para dizer as coisas como elas são. Tá? Até porque eu quero cada vez mais triar quem é que são os meus clientes. E os meus clientes entendem isto que eu vou dizer, aquilo que eu vou falar aqui hoje no episódio de hoje, de forma muito, muito, muito clara. Tá? Então, posicionamento é daquelas coisas que não é unicamente um posicionamento de marca, que não é unicamente um posicionamento perante o mercado, é primeiramente um posicionamento perante a tua vida, senão tu nunca vais conseguir o outro lado. Tá? Muito se fala no mercado sobre a liberdade que tu queres ter liberdade, tu queres viver uma vida flexível, tu queres ter a possibilidade de escolher no fundo esta liberdade, e até eu já enjoo um bocadinho a conversa sobre liberdade, mas é no fundo aquilo que tu identificas que tu queres para a tua vida. Eu própria falo muito sobre a liberdade, eu vivo uma vida verdadeiramente livre, né? Nos meus termos, no comando do meu tempo, eu posso escolher quando é que eu faço o quê, e eu acho que é isso que tu queres também para a tua vida, é uma vida flexível, mas é a liberdade financeira que te permite escolher todas as outras. Então, é a capacidade, e vamos aqui fazer o shift, é a capacidade que tu tens de colocar um determinado negócio a gerar lucro que te vai dar a liberdade que tu queres. Se tu não souberes fazer isso, se tu não fores muito competente a fazer isso, o resto nunca vai chegar, tá? É uma consequência disso. Então, por isso mesmo eu te quero trazer aqui esta fala sobre aquilo que é o posicionamento interno e o posicionamento externo e perceber qual é que é como é que este posicionamento tu tens de ter este posicionamento, ou como é que tu tens que te posicionar perante o empreender, como é que tu tens que te posicionar como CEO para que tu consigas então viver nos teus termos, tá? Talvez, eu queria dizer, estava aqui até a pensar, antes de começar a gravar, estava aqui a pensar, a dizer, este é talvez o maior módulo, mas eu não sei se o módulo de vendas dentro da Impactos, que é a minha membership, se chegaste hoje, ficas a saber que eu tenho uma membership onde eu acompanho empreendedoras e empreendedores a criar, no fundo, e a escalar negócios digitais através da criação de um sistema de vendas que funciona, não é para andar a brincar aos negócios, é ser competente para ter um negócio, é isso que nós fazemos lá dentro. Talvez eu dizia que talvez o primeiro módulo eu iria dizer que era o mais extenso, mas eu acho que o de vendas é o módulo mais extenso. Pronto, mas primeiro trabalhamos este posicionamento, porquê? Tá? E alguns de vocês fazem muito estas perguntas sobre como é que eu me posso posicionar de uma forma diferente e como é que eu posso ser vista de uma forma diferente, como é que eu posso começar a ser reconhecida como uma autoridade e por aí, mas isto começa internamente primeiramente. E então eu vou-te sim hoje falar sobre todo o lado externo, mas quero primeiramente falar-te sobre o lado interno e fiz aqui duas listas, uma de cada lado daquilo que eu tenho para te dizer, tá? E a primeira parte, o posicionamento interno, porque é ele que dá origem ao lado externo. E porquê que o teu posicionamento interno dá origem ao teu lado externo? Porque as pessoas vão sempre ver-te, alma bonita, exatamente como tu te vês. Então, se tu te vês como uma pessoa confiante, como uma pessoa capaz de transformar pessoas, uma pessoa que tem o melhor produto para entregar ao mundo, uma pessoa que está capaz de... E é a pessoa que vai fazer aquilo que for preciso, aquilo que tiver que ser feito. Atenção, não é sacrificando a tua saúde, nem a tua família, o teu tempo com a tua família, nem nada disso, mas se tu és a pessoa que está disposta a ir aos lugares que tem que ir, a revisitar em si
aquilo que tem que ser revisitado para chegar ao outro lado, então sim, tu vais com certeza conseguir este lugar que tu tanto queres conquistar, que é o lugar de viver nos teus próprios termos. Eu espero que isto faça sentido. Então, primeiramente, vamos começar aqui com o lado interno e falar muito sobre posicionamento interno. E o que é que eu tenho para te dizer hoje sobre posicionamento interno? Eu quero começar com resiliência. Eu vou começar a falar sobre resiliência, a dar-te aqui um exemplo do episódio de hoje. Eu já tinha gravado este episódio. É a segunda vez que eu vou estar a gravar este episódio e eu gravei a primeira vez e ele não funcionou. Tá? Não sei porquê, a gravação não ficou, houve aqui uma quebra de ligação com a internet e por aí que era a desculpa que o Descript me estava aqui a dar. O Descript é o software que eu utilizo para a gravação dos meus, de todo o meu conteúdo, quer o conteúdo dos meus programas, quer o conteúdo que eu gravo, quer para o canal, quer para o podcast. E não funcionou. E então eu podia perfeitamente estar chateada e dizer, ai, não, às vezes alguns dos meus alunos até dizem assim, é porque não era para ser. Não, é porque eu estou a ser testada se isto é mesmo para fazer ou se não é mesmo para fazer. Porque estas conversas, que são as conversas que normalmente eu tenho muito com os meus alunos, fazemos muito trabalho de mindset, falamos muito sobre coisas que ninguém quer falar. Tá? Temos muitas conversas difíceis para podermos conviver uns com os outros, já vou falar mais um bocadinho sobre isso, e para podermos ter aquilo que nós queremos ter. Então temos muito estas conversas e estas conversas são aquelas conversas que para mim sempre foram mais difíceis de trazer para fora, de colocar no meu conteúdo, de falar com a minha audiência. Então, sim, pode ser, perfeitamente eu podia dizer, é um sinal que não tem que sair para fora. Não, é um sinal de que eu quero mesmo dizer isto e a minha questão é, já não é o que eu quero dizer, é o que eu tenho que dizer. Chegamos a uma altura do mercado onde pessoas que se veem no papel de líder e como líderes têm que dizer as coisas como elas são. Tá? Então, eu tenho que dizer as coisas como elas são. E isto é muito, muito importante. Então, resiliência para poder avançar, resiliência para poder fazer coisas que muitas das vezes eu não quero fazer, resiliência para poder falhar, permitir-me falhar, ajustar, olhar para números, negócios digitais são obrigatórios de falhar e de testar. Tá? Eu já lancei produtos que não me deram os resultados que eu estava à espera, eu já lancei lead magnets que me trouxeram os leads que eu estava à espera, eu já lancei vídeos que me trouxeram os resultados que eu estava à espera e por aí vai. Então, toda a gente neste mercado já fez coisas que, ou melhor, todas as pessoas que têm resultados no mercado já fez coisas que não funcionavam como elas estavam à espera e não foi por isso que elas deixaram de fazer e de testar. Isto é, antes de tudo o resto, a minha viagem, a minha jornada na vida. E cabe-me a mim aceitar ou não viver a minha viagem para chegar aos lugares onde eu quero chegar. Eu espero que isto faça sentido também. E depois contas-me aqui nos comentários se estiveres no canal do YouTube ou envias-me um direto lá no Instagram se estiveres a ouvir-me no Spotify, no Apple Podcast. Vai-me enviar um direto e partilha comigo os teus insights sobre isso. E depois, outra parte do posicionamento interno é muito eu versus o outro. E o eu versus o outro tem duas coisas que são importantes de analisar aqui, tá? Então, eu versus o outro sou eu versus as pessoas que me estão a ver. A grande maioria das pessoas que vai ao meu Instagram, que vai os meus amigos, as pessoas que me conhecem há muitos anos e que põem lá likes e que mais não sei o quê, não são pessoas que vão comprar os meus produtos, tá? Não são o meu cliente. Mas muitas das vezes, e eu já não sou essa pessoa, tá? Já fui essa pessoa lá atrás que se impedia de publicar ou de colocar, se fosse aquilo que fosse na internet, porque uma vez na internet, para sempre na internet, pela opinião das outras pessoas ou por aquilo que as outras pessoas poderiam pensar. Essas pessoas não põem comida na mesa dos meus filhos e provavelmente não são as pessoas que me vão ajudar se eu precisar de ajuda. Então, essas pessoas não me podem impedir de avançar. E o que eu te quero dizer com isto é o quê? Tu não podes colocar o teu poder na mão de outras pessoas. Quando eu me estou a impedir de avançar, porque outras pessoas podem, tendo em conta aquilo que outras pessoas podem pensar de mim, tendo o julgamento dos outros, eu estou a colocar o meu poder em mãos erradas, tá? E esta é a primeira parte do posicionamento. A segunda parte do posicionamento é o teu posicionamento na tua vida e no teu núcleo mais íntimo. Muitas das vezes, eu vou-te dar aqui outro exemplo também, muito característico das pessoas que eu sirvo. Muitas das vezes são pessoas muito ocupadas que me dizem, mas eu não tenho tempo. Não, tu tens tempo. Andas a gastá-lo onde tu não deves e entregá-lo a quem tu não deves. Porque muitas das vezes o que está a acontecer é que essas pessoas estão a viver a vida de outras pessoas, estão a ser mães de pessoas que não são filhas delas.
estão em tarefas que não deviam de estar e por isso não têm tempo. E não têm tempo porque não querem ter conversas difíceis. E às vezes uma conversa difícil é uma coisa tão simples quanto isto. Tenho que gravar um vídeo, tenho que criar a copy de uma página de vendas, tenho que definir o meu produto e não tenho tempo, eu preciso que hoje sejas tu a fazer não sei o quê. E nós temos medo, nós ainda nem sequer verbalizamos, ainda nem sequer dissemos, mas já estamos com medo que a outra pessoa diga que não. Tá? E isto acontece, não se enganem, não é só quando estamos a começar. Há pessoas que já têm negócios e que não escalam e que não crescem por causa disto, porque pensam que têm que ser super pessoas, porque depois começam a negligenciar o sono, o descanso e o diabo a sete, tá? Então, posicionar-me e aprender a ter conversas difíceis e por isso existe lá dentro da Impactos uma framework que se chama Poder Conviver e eu juro-te, eu prometo-te, alma bonita, que quando tu aprenderes a ter conversas difíceis, tu vais amar muito mais as pessoas que tu amas, tu vais ter relações muito mais profundas do que tu tens e tu vais ser muito mais feliz na jornada que é a vida. Tá? Porque é importante para que eu consiga ter relações honestas, que eu tenha uma forma de dizer as coisas que não são fáceis de dizer à partida. Ter a capacidade de pegar nos teus óculos e dizer assim à outra pessoa, olha, senta-te aí, toma lá os meus óculos de vida, é assim que eu vejo a vida. Como é que tu estás a ver? Quando tu me vês a fazer não sei o quê, o que é que tu pensas? O que é que se passa dentro de ti? O que é que se passa dentro da tua cabeça? Porque nós nunca temos o contexto total. Tá? Nós nunca temos acesso ao contexto total. Se nós não tivermos estas conversas difíceis, o contexto nunca vai aparecer e tu não vais ser a pessoa que pode tomar decisões, tá? Ou que pode chegar a lugares diferentes se tu não escolheres ter conversas difíceis. Então o meu posicionamento, o meu posicionamento do eu versus o outro é também muito, 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 muito importante e tu tens aqui que resgatar o teu poder. Tá? Porque senão o que acontece é que tu continuas no leva-leva do dia a dia e acabas por não ter tempo para as coisas que tu tens que ter e mais à frente tu vais ressentir, tá? Então tu vais chegar ao final da vida e tu vais estar a acusar outras pessoas daquilo que tu não conseguiste fazer e dos sítios onde tu poderias ter chegado, mas única e simplesmente porque tu não quiseste ter conversas difíceis. A culpa não é dos outros, a culpa é sempre nossa, é sempre em primeira instância eu. Porque é que eu não? Tá? É muito importante este lugar de, ok, porque é que não? Como é que isto pode ser de uma forma diferente? Como é que eu posso tornar isto fácil? Tá? Fica aqui a dica também. Depois, tudo isto vai dar uma coisa que se chama magnetismo. Quando eu começo a visitar coisas que eu não quero visitar. Quando eu começo a perceber, ok, porque é que eu tenho medo de vender? Eu estou com medo de vender porquê? Quais é que são as coisas que me estão a impedir de vender? Eu não me sinto competente na venda. Ok, então eu tenho que me tornar competente na venda. Eu não quero que o Zé veja. Então eu tenho que aprender a ignorar o Zé. Tá? Então, quando eu me coloco num lugar do que é que eu preciso para ter sucesso, eu começo a chegar às verdadeiras causas das coisas e isto torna-se magnético. Porquê? Porque tu tornas-te na pessoa que é capaz de resolver qualquer problema quando tu te vês no papel de te tornares a pessoa competente para qualquer coisa que tu queres fazer na tua vida. Tá? Então, eu não posso querer resultados X se eu não preparei o terreno para chegar a X. E isto faz parte de preparar o terreno para chegar a X, enquanto quando eu estou no comando, quando ok, está bem, eu tenho isto para fazer, mas ainda não sei transformar pessoas, ou as pessoas não estão a ter os resultados que eu estou à espera, então eu vou-me tornar competente a transformar pessoas. Tu estás a ver a diferença, que tu estás só a trazer poder, e quando tu tens em ti aquela cena de, ok, eu sou capaz, isso torna-se magnético, e as pessoas compram de líderes. A venda é muito um lugar de magnetismo, onde tu tens uma coisa que tu vais oferecer a outras pessoas, tá? E essas pessoas vão dar-te a mão para chegar a outro lugar. Então, eu prometo que assim que tu começares a ver pessoas a chegar a outro lugar pelas tuas mãos, tu vais perder, o magnetismo vai surgir, tu vais perder o medo da venda, mas tu tens que te tornar competente a trabalhar contigo, a olhar para o lado interno, e tu tens que te tornar mais uma vez competente para um posicionamento externo da venda, que é, eu tenho que saber quais é que são as fases da venda, eu tenho que entender como é que se vende verdadeiramente, e vender no digital não é publicar posts numa rede social. Até fico nervosa. Há uma certa. Estou aqui a dar caçadas no microfone. Há uma série de coisas, há toda uma estrutura e uma estratégia que tem que ser montadas para que a venda digital consiga acontecer. Tá? Então tu tens que te tornar muito competente e já vamos chegar um bocadinho mais à frente, porque há aqui uma fase final que tu vais entender melhor isto. Tá?
Depois, tu tens que aprender a fechar separadores. Muitas das vezes nós, porque eu quero lançar aquele programa, porque eu agora podia fazer este curso, porque eu agora poderia lançar aquele baralho, porque eu agora tenho uma caixa não sei do que para criar. Tu só tens esses separadores todos abertos porque tu não estás posicionada, não estás posicionado nos outros lugares. Então tu queres muito fazer e achas sempre que tens muito para fazer e que nunca vais conseguir fazer. Quanto mais separadores tu tiveres abertos, às vezes isso revela-se até com o próprio browser que tu tens aberto da internet no teu computador, aquela catrefada de separadores que lá está, que são coisas que, está bem, mas há coisas que são nice to have, que era fixe ter. Há outras coisas que têm que ser feitas e tu tens que estar focado naquilo que tem que ser feito agora para chegar ao resultado que tu queres chegar. Então é muito importante também aprender a fechar separadores, quais é que são as coisas que eu tenho mesmo que fazer, quais é que são as coisas que eu estou a fazer porque os outros esperam que eu faça, que é mais um separador aberto também e é outra conversa difícil que estamos aqui a evitar de ter também, tá? Então, fechar separadores é muito, 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 muito importante. Depois, as conversas difíceis que eu estava a falar. Né? É importante aprender a ter conversas difíceis e muitas das vezes nós não queremos ter e fugimos dessas conversas difíceis, mas elas são uma parte muito importante daquilo que às vezes as conversas mais difíceis são comigo mesma, nem sequer são com outras pessoas, porque quando eu aprendo a dizer com amor, com educação, com uma forma, com uma maneira suave, amorosa até de dizer as coisas, eu começo a ter as mesmas conversas comigo própria e começo a ser também eu a tratar-me de uma forma completamente e dizer-me: ok, Rita, então espera lá, e tu não estás a chegar onde tu queres chegar. Como é que tu podes chegar onde tu queres chegar? O que é que falta? O que é que tu tens que ir trabalhar? O que é que tu tens que ir aprender? Quais é que são as competências que tu tens que ir ganhar para conseguires, tá? E então estas conversas difíceis, sobretudo contigo mesmo, são muito, muito, muito importantes, tá? Depois, saber dizer que não. Não é o novo sim. Eu quero que tu entendas que há muito poder no não da seguinte forma. Quando eu estou a dizer que não, e vou aqui pegar até algum exemplo, vou pegar uns exemplos das minhas alunas. Porque eu tenho clientes que me aborrecem, que me vêm a chatear no chat do Instagram ou no chat do Facebook, ou a quem eu vendi mentoria à quarta-feira e dou respostas e as pessoas enviam mensagens a semana inteira. Tu disseste a adultos que só respondias à quarta-feira. A pessoa envia mensagens a semana inteira porque ela quer. Ela não pode esperar que tu respondas a semana inteira, ela pode esperar que tu respondas à quarta-feira. Então, nós estamos a entregar transformações às pessoas e quando as pessoas não estão a respeitar as regras que tu lhe entregaste é porque elas não estão a querer passar pela transformação que tu passaste. Então, se tu vais atender essas pessoas fora do horário, tu estás, a fazer-lhe um desserviço, porque essa pessoa não está a crescer aquilo que ela tem que crescer e tu estás a dizer que sim a essa pessoa para não teres que lhe dizer que não e para não teres de ter uma conversa difícil. Espero que isto faça sentido. Então, se eu estou a dizer que sim a essa pessoa, estou automaticamente a dizer que não, a estar com atenção, quando eu devia estar com atenção numa conversa que eu estou a ter com a minha filha ou com os meus filhos, quando eu estou presente num sítio qualquer. Então eu não estou presente, eu estou a dizer que não. Sempre que eu digo que sim a uma coisa que eu não devia dizer, eu quero que tu entendas, tu estás a dizer que não a outras coisas. E também é muito importante aprender a fazer isto, tá? Tu tens que estar muito segura, muito bem posicionado para conseguires ter também estas conversas e ter este poder, é resgatar poder para ti, mais uma vez, para podermos fazer isto bem feito. Agora, quando isto vai para o lado externo, repara, quando eu começo a dizer, ok, eu vou começar a entender o que é que falta, eu começo a entender, ok, como é que é a minha forma única de dizer as coisas lá para fora. Então, quando eu começo a olhar para esta foi a forma como eu consegui estes resultados. Este é o meu método. Mas atenção que método não é só uma coisa que existe no mercado para cobrar mais caro e para ir para high ticket. Método é uma coisa que tu tens para transformar as pessoas e às quais tu dás dimensão. Tá? Porque eu cheguei a um determinado lugar, de uma determinada forma, neste momento eu tenho muito mais dimensão para entregar ao meu cliente ideal. Quando um mentor te diz assim, já tivemos esta conversa aqui, quando um mentor te diz assim, tu não estás a ter resultados porque tu não fizeste o passo a passo como eu te disse, tu não podes, ficar aqui a resposta, tu não podes ter resultados sendo outra pessoa. Tu nunca vais ter resultados sendo eu. Tu só vais conseguir ter resultados sendo tu. Então é muito importante que tu entendas que quando tu recebes um método nas tuas mãos e quando tu entregas um método a outras pessoas, tu entendas que, tu só vais ter resultados sendo tu e as outras pessoas só vão ter resultados sendo elas. Então é importante que sim, há uma estrutura, uma estratégia que tem que ser cumprida, mas como é que eu posso fazer isto à minha própria maneira? E é daqui que surge o teu posicionamento, é daqui que vem a tua opinião, porque tu aqui começas a ter o quê? Começas a ter uma visão única sobre o teu mercado, sobre o teu nicho e começas a dar uma opinião sobre isso e a defender a tua fórmula única de fazer as coisas. E quando tu aprendes aqui, e é isso que vamos trabalhar no workshop A Chave, que está
não sei quando é que tu estás a ver isto neste momento, vou fazer aqui um parênteses para dizer. Está neste momento disponível um workshop no site e eu espero que quando tu vás agora ao site que ele ainda esteja disponível, se tu estás a ver isto on time e que ainda existam vagas disponíveis para ti. Mas este workshop, a chave, fala exatamente sobre isso. Como é que eu posso criar aqui um programa único? Como é que eu posso ter um método único? Como é que eu posso criar a minha forma única de entregar o resultado que eu entrego? Porque quando tu tens esta forma única, esta visão única, o que acontece é que as pessoas só têm uma forma e elas te reconhecem como autoridade, e já vamos falar um bocadinho mais à frente agora sobre a autoridade. Quando tu tens esta forma única de fazer as coisas, e as pessoas te reconhecem como autoridade, a única solução na cabeça delas és tu. E é aqui que nós temos que nos posicionar. Está bem? Então dá uma olhada, dá uma espreitada, se isto te interessa, anda daí, porque eu prometo que vai ser um balde de clareza. Agora, passando para a autoridade. A autoridade é nada mais, nada menos que não são números no Instagram de seguidores, não são números de seguidores no Facebook, não são números de seguidores no YouTube, tá? São pedaços e insights que tu entregas à tua audiência, a uma determinada audiência, e por isso mais vale ter uma audiência pequenina e engajada do que uma grande que não percebe patavina daquilo que tu andas a fazer e nem sequer quer saber se aquelas pessoas que normalmente vêem aquele really pim, continuam a passar e continuam a passar. Tu queres uma audiência, eu quero a pessoa que está aqui até agora a ouvir o vídeo. Essa é a pessoa que é o meu cliente ideal. Eu quero uma pessoa que queira profundidade comigo. Então, quando eu entrego clareza às pessoas, eu automaticamente me transformo numa autoridade na cabeça delas. Então, eu tenho que criar mais conteúdo de autoridade. Eu tenho que criar mais conteúdo autoral, que é a minha forma única de ver as coisas. Tu estás aqui hoje a ouvir-me falar sobre a minha forma única de ver os negócios digitais, tá? E é isso que eu quero que tu desenvolvas no teu nicho, que tu vais desenvolver para ti. Isso é que é autoridade. Então, autoridade, o berço da autoridade é a autoralidade. Tá? E o berço da confiança é a competência. Quando eu sou muito confiante naquilo que eu estou, quando eu sou muito competente naquilo que eu estou a fazer, automaticamente eu torno-me confiante. Tá? E isso é magnético. Confiança é aquilo que é magnético. As pessoas começam automaticamente a ver-te como um educador, uma educadora na tua área, e tu começas porque tu começas a ter uma opinião e tu começas a mostrar conhecimento, tu dás profundidade, tu mostras às pessoas coisas que não existem e que elas nem sequer, é quase como se tu estivesses constantemente a fazer um diagnóstico ao teu cliente. Eu quero que tu entendas isto, então automaticamente a coisa vai se tornar muito mais rápida para ti, porque tu começas a ser o quê? Tu és a pessoa primeiro, e esta parte é que eu pulo do gato, tu és a pessoa primeiro, então eu sei ser, tá? Eu sei fazer e eu sei ter. É muito importante qualquer uma destas três, são muito importantes estas três. Então eu tenho que ser, eu tenho que saber fazer e eu tenho que saber ter, eu preciso saber prosperar. Não é só, eu vou dar um pulinho para ali. Não, tu não vais conseguir sustentar isso. Tu tens que ser primeiro para conseguir sustentar isso mais tarde. E o que a maioria das pessoas andam a fazer, elas estão à espera de ter, tá? Para depois poder ser e então fazer. Eu vou agora ter uns resultados milagrosos e depois a seguir eu vou então sentir uma autoridade que eu me sinto para poder fazer um direto não sei onde, ou fazer um vídeo no YouTube. E não dá. Repara, quando nós, e por isso é tão importante esta parte do nosso posicionamento interno, quando eu estou muito bem posicionada internamente, and I couldn't care less about the world, sobre os outros, eu não estou a dar o poder aos outros, o meu poder está comigo, então eu sou a pessoa que é capaz de gravar um vídeo e de ir colocá-lo no mundo para depois poder ter os clientes que eu quero ter. Estás a ver a diferença? Então é aqui que eu quero que tu te foques. Posicionamento interno dá lugar ao posicionamento externo. E por isso mesmo eu preciso que tu te posiciones internamente e que tu digas: sim, Rita, eu quero a viagem, eu vou olhar para aquilo que eu tenho que olhar e fazer o que tem que ser feito para chegar, e deixar-me de merdinhas, que há aquelas duas hashtags nossas lá da Impactos, né? Que é o hashtag fazer o que tem que ser feito e hashtag deixa-te merdinhas, e anda daí fazer aquilo que tem que ser feito para tu chegares aos lugares que tu queres chegar, tá? Eu espero que isto tenha feito muito sentido para ti. Eu quero te pedir duas coisas antes de finalizar o episódio, tá? Ponto número 1. Eu quero que tu me deixes aqui os teus insights, vais-me contando aqui os teus insights, se estás no YouTube, deixas nos comentários, se estás no Spotify, só ouvir-me no Apple Podcast, vais lá deixar uma mensagem no Instagram para contar os teus insights sobre este episódio. Ponto número 2, eu quero que tu partilha com um amigo, com uma amiga, a quem faça sentido, para podermos chegar a mais pessoas, para que mais pessoas possam ter e possam a vida que elas querem e viver nos seus termos. Eu deixo-te um abraço muito, muito, muito grande e até ao próximo episódio.